Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Peçanha do Amaral Gurgel. Sou advogada militante na área de Direito Civil, em São Paulo. Sou também professora universitária na Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos cursos de graduação e pós-graduação, mestre e doutora em Direito Civil pela PUC São Paulo. E agora estou aqui com vocês no curso LFG, mais precisamente na preparação para a segunda fase da prova da OAB, em determinados assuntos que hoje nós iremos abordar dentro do direito das obrigações. A matéria Direito das Obrigações, como vocês bem sabem, é vista no início, da faculdade, no começo do curso, e nós começamos a estudar, em geral, no terceiro, no quarto semestre da faculdade. E o direito das obrigações eu considero um ramo do direito civil muito basilar, muito fundamental para diversas relações jurídicas que são constituídas no mundo negocial, empresarial, nas relações jurídicas do direito privado como um todo, nas relações jurídicas que são estabelecidas entre pessoas naturais e pessoas jurídicas, entre empresas. Nós extraímos do direito das obrigações diversos fundamentos que possibilitam que a gente cobre, que a gente execute, que a gente responsabilize patrimonialmente as pessoas por compromissos, por prestações que são ajustadas. E algum desses fundamentos, algum desses princípios básicos, nós começamos a falar nesse primeiro encontro, tratando da ação de cobrança. A ação de cobrança, no primeiro momento, pode parecer uma ação muito simples, muito tranquila, e de fato não é uma ação complexa, é uma ação que todos nós que militamos na área do direito civil, certamente nós já nos deparamos em algum momento com uma ação de cobrança. Mas é muito importante que a gente saiba os seus fundamentos, as regras, da onde se extrai uma ação de cobrança, qual é a base jurídica, qual é o fundamento de direito material, para que a gente possa, então, chegar nas regras processuais de maneira mais específica, na propositura de uma ação judicial de cobrança. Por conta disso, eu começo colocando para vocês exatamente sobre o que é uma obrigação, o que é uma relação jurídica obrigacional. A relação jurídica obrigacional está vinculada a um elo que existe entre pessoas, entre sujeitos. Sempre quando nós falamos sobre obrigação, vocês estão cansados de saber, existe a figura de um credor e existe a figura de um devedor. Às vezes até mais de um credor e mais de um devedor. Mas, de toda forma, sempre há um vínculo de sujeição, conexão entre sujeitos. São as relações pessoais, nós falamos, Os direitos obrigacionais são direitos pessoais que fazem com que uma determinada pessoa, um determinado sujeito, fique vinculado a um outro sujeito a realizar algo, a cumprir uma prestação. A prestação é sempre o objeto da relação jurídica obrigacional. E sabemos que esta prestação pode ser de dar alguma coisa, de fazer ou de não fazer. Quando tratamos da obrigação de dar, e o próprio Código Civil o faz dessa forma, divide a obrigação de dar em obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta, com as respectivas regras, com as respectivas consequências. Essas regras e consequências, inclusive, pensando no inadimplemento, no descumprimento. Então, uma obrigação de dar coisa certa, por exemplo, tem a regra de que o credor não é obrigado a aceitar coisa diversa daquilo que lhe é oferecido, ainda que esta coisa diversa seja mais valiosa. A obrigação de dar coisa incerta
vem determinada pelo menos pelo gênero e pela quantidade, valendo o critério da qualidade média, de que o devedor não é obrigado a entregar nem aquilo que ele tem de melhor e nem aquilo que ele tem de pior. A regra é que o devedor faz a escolha, o chamado ato de concentração. São regras básicas relacionadas às obrigações de dar, a obrigação de dar coisa certa, a obrigação de dar coisa incerta, e temos também as obrigações de fazer. A obrigação de fazer, que está sempre relacionada a um comportamento humano, que pode ser material ou imaterial, por vezes, porventura, a prestação de um serviço de consultoria, a realização de um show, a realização de uma palestra. Então, nem sempre a obrigação de fazer tem uma concretude, né, material. Muitas vezes é simplesmente um trabalho de natureza intelectual ou artístico, algo do gênero. E nós temos também as obrigações de não fazer, né, em que a pessoa se compromete a não fazer algo. O devedor se compromete a se abster de de uma conduta, de um comportamento, como, por exemplo, num contrato de franquia, em que o franqueador se compromete a não vender aquela franquia para uma outra pessoa num determinado raio, né, num determinado espaço, exatamente para que o franqueado tenha uma exclusividade ali na região em relação àquela franquia. Podemos citar diversos outros exemplos, mas estamos sempre falando sobre obrigações de não fazer. De toda forma, nós estamos sempre tratando de relações pessoais, intersubjetivas, entre sujeitos, entre pessoas, em que alguém deve algo para outrem, em que o devedor se compromete a fazer, a não fazer, a entregar, a prestar, a entregar uma coisa certa, determinada, individualizada, ou a entregar um gênero e uma quantidade de algo que será escolhido, que será concentrado, né, pelo ato da concentração, haverá a escolha desta coisa incerta. Sempre há esse vínculo esta conexão, esse elo de ligação entre sujeitos, por isso chamamos o direito das obrigações de direitos pessoal, ou direitos pessoais, né? Pois bem, a obrigação, eu coloco para vocês aqui um conceito tradicional do professor Washington de Barros Monteiro, um professor que escreveu aí suas obras no século passado, e os mais antigos, até como eu, nós estudamos pelos livros, pelas obras do professor Washington, e ele tem um conceito de obrigação tradicional que eu acho que vale a pena citar para vocês nesse momento. Ele diz: a obrigação é a relação jurídica de caráter transitório, e isso é importante falar. A obrigação tem uma natureza de transitoriedade, a obrigação, diferentemente dos direitos reais, mais precisamente do direito real de propriedade, que como regra tem como característica a perpetuidade, não se sabe por quanto tempo a pessoa será proprietária, e essa propriedade ela se perpetua no tempo pela sucessão. A obrigação não, ela tem uma natureza de transitoriedade, né, no sentido de que ela será cumprida e será extinta. Ainda que a obrigação seja feita por prazo indeterminado, a ideia é que ela vai produzir efeitos durante um determinado tempo, né? Ela tem essa característica da transitoriedade como sendo algo intrínseco da relação obrigacional. Em algum momento a obrigação vai ser cumprida, alguma das partes não vai mais querer dar continuidade àquela relação jurídica, ou haverá o pagamento, o cumprimento total, fazendo com que aquela relação obrigacional venha a ser extinta. Portanto, a obrigação é a relação jurídica de caráter transitório, estabelecida entre devedor e credor, e cujo objeto consiste numa prestação econômica, que tem uma natureza econômica, uma natureza patrimonial, algo que seja vantajoso para o credor, né? Então, a obrigação de dar coisa certa, dar coisa incerta, fazer, não fazer, ela tem um quantum, né? Ela tem uma valoração patrimonial que será algo
em proveito do credor, fazendo com que o credor possa exigir do devedor aquela conduta, aquele comportamento, aquele bem, aquele objeto que tem esse valor econômico. Pode ser positiva ou negativa, pensando aí nas obrigações de não fazer, que tem esse caráter negativo, devida pelo primeiro ao segundo, né, devida pelo devedor ao credor, garantindo o adimplemento através do patrimônio. E aí vem como consequência da obrigação exatamente a responsabilidade patrimonial do devedor. Sabemos que é princípio básico do direito das obrigações, do direito da responsabilidade civil, e obrigação e responsabilidade são dois lados da mesma moeda, né? A gente tem o descumprimento obrigacional gerando a responsabilidade, e sabemos que no direito civil essa responsabilidade ela é patrimonial, com um princípio do direito civil básico, fundamental, de que o devedor responde com o seu patrimônio pelas obrigações que foram contraídas. Então, o objeto da relação obrigacional é a prestação com caráter patrimonial, é um comportamento humano relacionado a dar, fazer ou não fazer algo. Na visão atual, e isso é importante também ser colocado, em razão dos princípios contratuais, dos princípios novos, que hoje também já não podemos mais chamar de tão novos, mas nos princípios, essa base principiológica que nós temos no Código Civil de 2002, relacionada ao princípio da boa-fé objetiva, ao princípio da função social dos contratos, existem deveres anexos, né, ou situações jurídicas conexas que também estão relacionados ao cumprimento obrigacional. Eu digo, quando nós estamos dando aula de contrato, eu digo, o contrato não só deve ser cumprido, mas ele deve ser bem cumprido. Então, nós temos deveres anexos, como o dever de informação, o dever de colaboração, de cooperação, de transparência, de lealdade, de probidade, que são deveres anexos, que mesmo que não tenham sido expressamente pactuados, eles estão atrelados a qualquer relação jurídica. Portanto, a obrigação ela não deve apenas ser cumprida, ela deve ser bem cumprida, né? Cumprindo todos esses deveres anexos de conduta. O professor Clóvis Couto e Silva, também um professor antigo aí do século passado, ele falava sobre esse cumprimento integral da relação jurídico-obrigacional, dizendo que a obrigação é um processo. A obrigação não se cumpre ponto final aquilo que foi ajustado, ela tem que ser cumprida sim por aquilo que constitui o seu núcleo central, que é a entrega da coisa, é fazer aquele comportamento, prestar aquele serviço, mas de uma maneira proba, leal, transparente, correta, com o dever de informação sendo cumprido, é o bom cumprimento da relação obrigacional, que hoje é vista de uma maneira mais complexa e completa no âmbito dos princípios contratuais, né? Pois bem, obrigação e responsabilidade, né? Do que nós estamos falando aqui? Como eu disse para vocês anteriormente, nós temos os dois lados de uma mesma moeda. Surge a responsabilidade a partir do momento do descumprimento de uma obrigação. A obrigação resulta da vontade humana. Em algumas situações nós sabemos que existem as obrigações legais, que são aquelas impostas pelo Estado, por lei, como, por exemplo, a obrigação tributária, né, que não surge da manifestação de vontade, da autonomia privada, mas sim da lei que impõe que nós paguemos os tributos. Mas, independentemente da obrigação surgir da manifestação de vontade ou ser uma obrigação legal, imposta por lei, uma obrigação que tenha aí um caráter público, ela deve ser cumprida de uma maneira livre, espontânea. E quando este cumprimento espontâneo não acontece,
surge como consequência a responsabilidade patrimonial. A ideia de que o devedor responde pelas suas obrigações por meio do seu patrimônio. Ele não responde com a sua vida, ele não responde com partes do seu corpo, como já aconteceu no passado e ainda acontece, em alguns países. Ele não responde, nós sabemos muito bem que a única situação em que há a prisão civil hoje dentro do nosso sistema jurídico é a prisão civil do devedor de alimentos, mas que também não é uma forma de se pagar pela obrigação, mas sim é uma forma de se coagir ou de se tentar que a obrigação seja cumprida, de forçar o cumprimento obrigacional, porque mesmo que o devedor de alimentos não pague, mesmo que o devedor de alimentos seja preso e fique no período estipulado, 30 ou 60 dias, ele sai da prisão e continua como devedor de alimentos. Então, a prisão não é uma forma de cumprimento obrigacional, mas sim uma forma de coerção, de forçar o cumprimento de uma obrigação que, por ser de natureza alimentar, é vista pelo nosso sistema jurídico como sendo mais relevante, tendo em vista aí a subsistência dos alimentandos, Bom, processo de conhecimento e processo de execução. Dentro de tudo isso que nós estamos vendo aqui, é importante, e aí a gente já se dirige e já caminha para o aspecto do direito processual, saindo aí dessas regras básicas do direito material. Quando estamos diante de uma relação jurídica obrigacional, pessoal, credor, devedor, cumprimento obrigacional, descumprimento, a primeira coisa que eu tenho que saber para que eu possa propor a ação correta existe um título executivo? Existe um contrato que foi cumprido, um contrato que foi descumprido? Esse contrato preenche os requisitos necessários do título executivo previstos lá no Código de Processo Civil? Não existe esse título executivo? Então, nós precisamos entrar com uma ação de conhecimento para que depois se faça a execução. Em algumas situações, nós já temos uma sentença condenatória, que é um título executivo judicial, e aí nós já vamos partir para o cumprimento de sentença. Quando não há uma sentença condenatória, que é um título executivo judicial, nós precisamos ver se tem um título executivo extrajudicial em que a gente já possa fazer a execução judicial, o processo de execução judicial que tem os seus requisitos. Então, como eu coloco para vocês aqui no slide, se não houver um título executivo, seja ele judicial, uma sentença condenatória, que estabelece uma obrigação de dar, de fazer, de pagar, etc., ou se não há um título executivo extrajudicial com os seus requisitos necessários, não é possível o uso do processo de execução, ou do cumprimento de sentença. O processo de execução que está previsto nos artigos 798 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, será necessário, antes de mais nada, a propositura de uma ação de conhecimento, uma ação de conhecimento que, como regra, será pelo rito comum, artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil. Vamos à nossa questão de caso prático, levando em conta todas essas premissas passadas a vocês até aqui. Eu coloco uma situação que eu peço aqui a permissão para que a gente leia, um probleminha que envolve exatamente uma questão relacionada ao direito obrigacional, à cobrança, ao descumprimento, ao inadimplemento, para que a gente possa, em cima disso, ver o que deve ser feito, bom, então eu peço a permissão para que eu leia o caso e aí nós iremos trabalhar em cima desse caso. Então, é o seguinte: Roberto celebrou com a seguradora Saúde Vital Limitada um contrato de seguro-saúde, pelo qual teria direito à cobertura médico-hospitalar completa,
com reembolso total de despesas na hipótese de qualquer cirurgia que viesse a ser realizada, desde que não fosse puramente de natureza estética. É um padrão aí que existe na área do seguro-saúde, dos planos de saúde. Um ano após a realização do contrato, Roberto descobriu um câncer no aparelho digestivo, já num estágio avançado, sendo submetido a uma cirurgia para a retirada desse tumor. A cirurgia foi bem sucedida e Roberto requereu ao plano de saúde todas as despesas que teve com procedimento cirúrgico, honorários médicos, despesas hospitalares, pedindo o reembolso dessas despesas. Pois bem, a seguradora, porém, se recusou a realizar o reembolso das despesas médico-hospitalares, o que sabemos aí, nós que militamos na área, é algo comum de acontecer, infelizmente, sob o argumento de que o tumor era pré-existente à assinatura do contrato. Então, por ser um tumor num estágio avançado, a seguradora pressupôs que esse tumor já existia um ano antes, no momento da assinatura do contrato, enfim, e se negou à realização do reembolso das despesas médicos hospitalares, todas as despesas decorrentes da cirurgia. Bom, coloco aqui as informações que vocês sabem bem são importantes para fins de definição de competência. Roberto é domiciliado na cidade de Taubaté, onde também foi firmado o contrato na filial da seguradora, cuja sede é a capital, no caso, capital de São Paulo. Taubaté é uma cidade do interior daqui de São Paulo. A cirurgia foi feita por Roberto, aconteceu no Hospital de Câncer, em Barretos, acho que muitos de vocês devem conhecer, um hospital famoso aí que cuida de câncer, referência em relação a essa doença. O valor total dos gastos hospitalares e honorários médicos montam uma quantia de R$120 mil. Como advogado de Roberto, proponha a ação cabível. Vamos lá. Primeiro, sobre a questão da competência, o endereçamento. Para que juiz, qual vara, qual comarca? Sabemos que é um processo em que não há nenhum interesse da União, enfim, então a Justiça Estadual a competente. Aqui eu coloquei na questão alguns pontos aí, dizendo que a sede da seguradora na cidade de São Paulo, o contrato foi firmado em Taubaté e o Roberto, o segurado consumidor, é residente domiciliado em Taubaté e a cirurgia foi realizada em Barretos. Então, a gente sabe que na prova da OAB, muitas vezes, eles misturam aí informações relacionadas às cidades, às comarcas, exatamente para criar uma certa dúvida do candidato em relação à delimitação da competência. Aqui é algo muito simples, em que pese a gente ter a sede da seguradora localizada em São Paulo, a cirurgia ter sido realizada em Barretos, nós temos que pensar que, primeiro, que a seguradora tem uma filial na cidade de Taubaté, onde também foi realizado o contrato. E segundo, também reafirmando aí o que eu vou dizer para vocês, que a competência é da Vara Civil de Taubaté, nós temos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a fixação da competência sendo estabelecida a partir do domicílio do consumidor. Então, a competência é do juiz de direito da Vara Civil da comarca de Taubaté, certo? Então, algo tranquilo. Coloco para vocês aqui, então, essa parte inicial, o preâmbulo aí da petição inicial. Nós sabemos, vocês estão já estudando para essa segunda fase da OAB, é muito importante que nós não inventemos dados que não são dados, não são colocados no problema. Então, no problema básico ali que eu formulei para vocês, nós temos Roberto, mas não sabemos nacionalidade, estado civil, profissão, e quando é assim, o melhor é realmente deixar
sem essa especificação, né? Então, a gente não pode inventar dados, a gente coloca a ordem, né, desta qualificação, mas sem criar dados novos. A prova da UAB tem essa particularidade. Então, Roberto, nacionalidade, estado civil, profissão, nada disso foi colocado no problema, inscrito no CPF número tal, podemos até colocar aqui também portador do RG número tal, com endereço eletrônico, importante hoje que a gente coloque o e-mail, né? Domiciliado, podemos colocar residente domiciliado à rua tal, na cidade de Taubaté, vem respeitosamente por intermédio de seu advogado ou advogada infracinada, perante Vossa Excelência, ajuizar a presente ação de cobrança pelo procedimento comum, em face da seguradora Saúde Vital Limitada, pessoa jurídica de direito privado, isso é importante colocar, delimitar que é uma pessoa jurídica de direito privado, que tem uma inscrição no CNPJ número tal, é importante colocar o endereço eletrônico, podemos colocar aqui o endereço da filial de Taubaté, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, né? Bom, dos fatos. Fazemos uma exposição sucinta dos fatos relatados, então acho que é muito importante aí nessa exposição de fatos também, sem inventar dados, mas falar que foi contratado um plano de saúde em tal data, que o plano de saúde dá cobertura ao reembolso total de despesas médicas, hospitalares e cirúrgicas, falar que foi descoberto um tumor em determinada data, que esse tumor não era previamente conhecido pelo autor segurado, né? Isso é muito importante. Pode até citar numa petição, se fosse real, a gente colocava ali os documentos, os exames, para mostrar exatamente quando ele descobriu a existência da doença, um laudo médico indicando que a doença foi descoberta em tal data através de um determinado exame. Então, numa ação real em que a gente fosse instruir com os documentos, importante colocar os documentos. Na prova da OAB nós não temos isso, mas é importante deixar claro na exposição dos fatos que o consumidor, no caso o autor da ação, tomou conhecimento da doença um ano após a finalização do contrato, né, a realização do contrato, colocar que foi necessária a realização dessa cirurgia para salvar a vida do autor, então falar sobre a importância da cirurgia, do tumor em estágio avançado, relatar gastos médicos hospitalares que foram feitos, dizer da recusa da seguradora em relação a uma cobertura que é prevista no contrato que foi celebrado. Acho que esses são os fatos principais. Bom, sobre os fundamentos de direito. Em primeiro lugar, eu destaco aqui duas súmulas, né? A primeira é uma súmula, a súmula 608 do STJ, em que nós não temos discussão alguma, isso já de alguns anos, né, algum tempo, mas isso hoje sumulado, então não resta qualquer dúvida que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os contratos que são administrados por entidades de autogestão, o que não é o caso aqui. Aqui nós estamos tratando de um contrato de plano de saúde comum, regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem as suas regras pela Agência Nacional de Saúde, tem as regras gerais, as diretrizes gerais desse tipo de contrato, então não temos nenhuma discussão em relação a isso. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é um primeiro fundamento de direito importante aqui. Em segundo lugar, coloco para vocês
a súmula 609, também do STJ, uma súmula de 2018, que diz: a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração de má-fé por parte do segurado. Então, essa súmula seria super importante de ser colocada nessa ação, porque a seguradora, para que ela exclua a sua responsabilidade, ela deve realizar exames prévios para se atestar a saúde do segurado. E não é isso que geralmente se faz. Em geral, o segurado preenche ali um formulário dizendo se tem ou não determinadas doenças. Quando aparece alguma coisa ali dentro daquele formulário que pode dar margem a alguma dúvida, às vezes a seguradora, no momento da contratação, manda o consumidor, o segurado ou o futuro segurado, o pretenso segurado, para realizar um determinado exame, passar no médico para ver se realmente ele vai ser aceito por conta de uma eventual doença pré-existente. Mas até mesmo por uma questão de custo, as seguradoras costumam não fazer nada, principalmente se tratando de segurados jovens, sem doenças pré-existentes, com questões de saúde normais, assim, sem nenhum evento mais grave, né? Então é simplesmente aquele formulário e fica realmente o ônus da seguradora de fazer prova em relação a essa pré-existência da doença, já que ela mesma, no momento da contratação, não realizou exames prévios, exames médicos, né, para que pudesse apurar e verificar o real estado de saúde daquela pessoa. Então, fica caracterizada a inadimplência da seguradora ao negar o reembolso das despesas médico-hospitalares, né? Sustentar aí, como fundamento jurídico, a aplicação do CDC. Falar que é uma relação jurídica de consumo, e ao falar de uma relação jurídica de consumo, nós nunca podemos esquecer do artigo 2º e 3º do CDC, que fala quem é consumidor e fala quem é fornecedor. A interpretação do contrato de consumo deve ser sempre feita de maneira mais favorável ao consumidor. Nós temos artigos expressos do Código Civil sobre isso, do Código de Defesa do Consumidor sobre isso, artigo 46, 47, 51, inciso 4 do CDC, que eu coloco aqui para que vocês consultem depois nos respectivos estudos aí de vocês, né? Bom, devemos falar que se a doença era pré-existente, como eu disse para vocês, caberia à empresa seguradora, provar o alegado, porque não se tem notícia sobre a realização de nenhum exame médico prévio para se atestar, para se verificar o estado de saúde do autor. Portanto, essa mera alegação de que se trata de uma doença pré-existente, por se tratar de um tumor no estágio avançado, é ônus da própria empresa, até mesmo em razão da inversão do ônus da prova, que também é algo que tem que ser alegado. Ela, a seguradora, a empresa, que deve provar isso, né? Diante da negativa da empresa em realizar o reembolso das despesas, não resta ao consumidor, senão outra alternativa, que a cobrança dos valores que foram gastos na cirurgia. Dos pedidos. Então, falamos sobre os fundamentos jurídicos e aí partimos aqui para a finalização desta petição inicial da ação de cobrança. Primeiro, nós vamos pedir a citação da empresa ré, essa citação que pode ser feita por carta, com base no artigo 246, inciso 1 do atual CPC. Esta citação por carta no endereço onde se encontra a filial, na pessoa do representante legal, de quem tem poderes para receber esta citação, para que compareça à audiência de conciliação ou mediação a ser designada, e sendo esta infrutífera, querendo
a empresa ré ofereça a defesa no prazo de 15 dias, sob pena dos efeitos da revelia. Eu estou observando estritamente os termos do Código de Processo Civil, que assim estabelece: citação para que compareça à audiência de conciliação ou mediação, que será designada, e sendo ela infrutífera, que a ré ofereça, caso queira, a contestação no prazo de 15 dias sob os efeitos da revelia. Que seja o pedido de cobrança julgado inteiramente procedente no valor, e devemos especificar aqui o valor de 120 mil, colocando os consectários jurídicos da mora, né? Então, esses 120 mil que foram pagos, ao final da ação, já não serão mais 120 mil. Portanto, temos que falar sobre multa, juros, correção monetária, as eventuais despesas processuais, honorários advocatícios, que serão arbitrados por Vossa Excelência. Então, é aquele pedido padrão de quando há um inadimplemento contratual, nós devemos acrescer ao valor do principal todas as consequências jurídicas decorrentes de um inadimplemento culposo, de uma relação obrigacional, em que, então, devemos acrescentar a multa, correção monetária, os juros de mora, as despesas processuais, custas, honorários advocatícios, que serão arbitrados pelo juiz nesse caso. Bom, também fazemos aquele pedido padrão de que as intimações sejam recebidas no nome deste advogado, deste patrono, desta patrona, devidamente constituído nesses autos. É um pedido básico e padrão que a gente sempre coloca nas petições iniciais. E fazemos o protesto de provas, né? Pedindo aí para que o alegado seja aprovado por todos os meios de prova em direito admitidos e falando aí sobre a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, já que estamos sustentando como um dos fundamentos básicos desta ação de cobrança a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, então vejam que é uma ação simples, é uma ação que tem uma lógica, uma sequência muito tranquila. Importante deixar clara a relação obrigacional que existe, a dívida que existe, o inadimplemento obrigacional que aconteceu, os fundamentos jurídicos desse inadimplemento e a cobrança realizada em relação a isso. É uma ação de conhecimento em que se formará um título executivo a partir de uma sentença condenatória, em que o juiz, assim esperamos, condenará a empresa ré a pagar tanto, né, com os seus acréscimos. Aqui o nosso pedido é de 120 mil, é a informação que o problema nos dá. Colocamos esse valor de 120 mil como o valor da causa, é o nosso pedido principal, né? As custas processuais serão recolhidas, aqui não colocamos benefícios da justiça gratuita, porque o problema não fala nada sobre isso, então não inventamos esses dados. Numa situação concreta é possível que precisemos pedir os benefícios da justiça gratuita, se for o caso. Aqui não falamos nada sobre isso, porque o problema não faz essa referência, mas colocamos como valor da causa o pedido principal aí, que é dos 120 mil, que será objeto de uma sentença condenatória que formará um título executivo judicial que depois dará ensejo a um cumprimento de sentença, caso não haja o pagamento livre, espontâneo por parte da ré. Muito obrigada pela atenção, boa sorte e bom estudo, boa dedicação, se concentrem, tenham calma, no final tenham certeza que tudo vai dar certo. Vão aí com fé, força e garra, que no final as coisas vão andar e vai dar tudo certo e vocês vão ter muito motivo
para comemorar. Um abraço a todos, tchau, tchau.